Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Quando perguntamos para as pessoas sobre o futuro eterno delas, sobre a salvação delas, geralmente elas nos respondem: eu não sei, Deus é quem sabe. Se eu merecer, eu serei salvo. E desde a última vez que eu tratei deste assunto, eu tenho procurado mostrar para você que não é merecimento. Muitas pessoas pensam: se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa do bem, se eu fizer coisas caridosas, quem sabe Deus vai me dar a salvação. E nós já vimos que não é assim. Uma pessoa boa foi para o inferno. E se você quiser ouvir melhor isso, é só acessar esse devocional que você vai entender melhor. Hoje eu gostaria de mostrar que uma pessoa má, uma pessoa ruim, conseguiu ser salva. E essa história verdadeira foi registrada por Lucas no seu Evangelho, no capítulo 23, do verso 39 ao 43, onde nós lemos: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio que, se você é cristão, você já ouviu essa história em algum momento. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, malfeitores. E não eram qualquer malfeitores, eram malfeitores terríveis, porque a crucificação era apenas para pessoas que faziam atos terríveis. A crucificação era a forma de execução que os romanos davam para os piores crimes. E aqui nós temos dois homens, de fato, do mal, malvados, malfeitores, que estavam ali recebendo a sua punição que o Estado tinha dado para eles. No entanto, o Evangelho de Jesus Cristo é algo maravilhoso, que mesmo na hora da sua morte, qualquer pessoa pode olhar para Cristo e descobrir nele a sua salvação. Muitos chamam, e até dão um nome aqui, Dimas, o bom ladrão. Bom ladrão? Não existe bom ladrão, irmãos. Existe aquela história do Robin Hood, e tal, que tira dos pobres e dá para o rico. É uma história fictícia. Aqui é uma história verdadeira. Não existe bom ladrão. E ele não era simplesmente um ladrão, era um malfeitor. No entanto, na hora da sua morte, ele teve um reconhecimento que todo ser humano que quer a salvação em Cristo Jesus precisa reconhecer. Aquele que quer a salvação da sua alma precisa chegar a esse entendimento. Primeiro, que é pecador e que os seus pecados exigem que Deus exerça punição e justiça. E a punição é morte. Romanos capítulo 6, verso 23, parte A diz: o salário do pecado é a morte. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou contra Deus, Deus tinha avisado para ele: não coma, porque o dia em que dela comeres, certamente morrereis. E todo homem passou a ser um pecador. E por conta do pecado, a morte é certa. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: porque assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aquele homem lá na cruz, aquele malfeitor, naquele último momento de vida, ele percebeu que era um pecador. E não apenas que era um pecador, mas que a sua morte era merecida. Que os seus pecados, de fato, o levavam à morte. Mas ele reconhece algo também muito importante. Que ali, olhando para aquela cruz, estava quem poderia lhe salvar. Que olhando para aquele homem santo, que nunca pecou, mas ele estava ali, levando sobre si o meu e o seu pecado. E ele reconheceu isso e apelou para o único homem que podia lhe salvar, Jesus Cristo, com um pedido de misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim,
quando você vier no teu reino, lembra de mim. Eu estou aqui nessa cruz por merecimento, mas o Senhor não. O Senhor está aí para nos salvar, para me salvar. Então lembra-te de mim. Essa é a realidade de todo aquele que quer ser salvo, que quer receber a salvação. É o reconhecimento que Jesus Cristo é o seu Salvador e que Jesus Cristo é a solução do seu problema, que nada mais pode resolver a não ser Jesus Cristo. Não há boas obras, não há bons atos, não há bons costumes, não há generosidade, não há caridade que possa lhe dar merecimento do céu. Porque ninguém merece o céu. Porque todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 3 que não há justo, nem sequer um. Todos se extraviaram. A palavra de Deus é correta e incisiva em dizer que não há um homem que faça o bem e nunca peque. Por essa razão, todo homem, toda mulher, toda criança precisa olhar para a cruz de Cristo e reconhecer que, na realidade, quem merecia estar lá era eu e você, por conta do nosso pecado. Mas olhando para aquela cruz, lembrar que aquele que foi pendurado na cruz levou sobre si os nossos pecados. E quando nós depositamos nele a nossa fé, crendo que ele pode nos salvar e entregando nossa vida a ele para que ele seja Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê é salvo. João fala isso claramente na sua palavra, quando diz: veio para o que era seu, judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você crê em Cristo Jesus? Você já entregou sua vida para Ele? Não é merecimento, é fé em Cristo Jesus. Paulo, em Efésios capítulo 2, depois de falar nos 3 primeiros versículos sobre toda a condição do homem, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, todos nós, nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Neste texto, Deus deixa claro através do seu servo, o apóstolo Paulo, que a salvação só pode ser de uma forma: pela graça sois salvos. A graça significa uma dádiva dada por Deus que ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos estende essa dádiva. Pela graça sois salvos, por meio da fé. O que é que Deus pede de mim e de você para que nós sejamos salvos? Fé em Cristo Jesus. E essa é uma fé operante. Não é só aquela fé, eu acredito em Jesus. Não, eu entrego minha vida a Jesus. A partir de hoje, o Senhor Jesus é Senhor na minha vida. Ele domina a minha vida e toda a minha vida será para viver para Ele, mediante a fé. E isto não vem de vós, diz Paulo. É uma dádiva, é uma graça, é um presente de Deus. Não vem das obras, não vem de nada que eu possa fazer, para que ninguém se glorie na presença de Deus, dizendo: eu merecia a salvação. Não. Não se iluda. Não vai acontecer isso na sua vida. De um dia você chegar no céu e Deus fazer uma continha lá e você descobrir que tem um pequeno saldo e dizer para você: você teve um saldo, então você está salvo. Todos nós temos uma dívida eterna. O nosso saldo por nós mesmos sempre estará negativo. Mas quando nós confiamos em Jesus Cristo, é o saldo de Jesus Cristo que vale. E Ele foi santo e nunca pecou. Por esta razão, eu convido você a confiar em Cristo Jesus, a colocar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e ter a certeza de vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.